Olá, camaradas! Bem-vindos a mais uma aula de História do professor Júlio César. O tema de hoje será o Tenentismo e a Revolução de 1930. O Tenentismo foi um movimento de oficiais militares de média e baixa patente durante os anos 1920 contra a forma de fazer política na República Velha. Os militares reivindicavam a instituição do voto secreto e um sistema público e gratuito de educação. Eram contrários às práticas usadas pelos coronéis para se manterem no poder: o clientelismo, troca de favores, voto de cabresto, uso de homens armados, jagunços. A revolta começou devido ao episódio das cartas falsas, atribuídas a Arthur Bernardes, quando ainda era candidato à presidência da República. Nessas cartas, supostamente, Arthur Bernardes acusava os militares de serem venais, ou seja, de serem corruptos. Nas cartas, o presidente do clube militar, Hermes da Fonseca, era chamado de sargentão sem compostura. Os militares, ofendidos, exigiram que Arthur Bernardes retirasse sua candidatura, o que não ocorreu. Quando o governo enviou tropas do exército para intervir na política interna de Pernambuco, a tensão aumentou. Os militares protestaram contra esse ato e, como punição, o governo mandou fechar o clube militar e prender seu presidente, Hermes da Fonseca. Em 5 de julho de 1922, aproximadamente 300 militares de quartéis localizados no Rio de Janeiro e no Mato Grosso se revoltaram contra o governo. Diante da repressão, a maioria se rendeu. No entanto, 17 militares partiram do Forte Copacabana e saíram pela avenida dispostos a enfrentar as forças do exército. Um civil de nome Otávio Correia juntou-se ao movimento, formando 18 combatentes. Desses, apenas 2 sobreviveram ao confronto: os tenentes Siqueira Campos e Eduardo Gomes. A revolta tenentista em São Paulo. Exato 2 anos da revolta do Forte Copacabana, no dia 5 de julho de 1924, eclode outra revolta tenentista, dessa vez em São Paulo. Foi considerado o maior confronto urbano da história do Brasil, com bombardeios, metralhadoras, movimentações bélicas, trincheiras e deslocamento da população. Participaram do movimento o líder Isidoro Dias Lopes, Miguel Costa, Juarez Távora, Joaquim do Nascimento Fernandes Távora, Eduardo Gomes, Índio do Brasil, João Cabanas. Esse último comandou a Coluna da Morte, que deu proteção aos revoltosos quando esses fugiam da capital em direção ao interior. Há registros de inúmeras barbaridades feitas por essa coluna. O objetivo imediato dos amotinados era a deposição do presidente da República, Arthur Bernardes, considerado inimigo dos militares. Mas foram levantadas outras bandeiras, como o fim da política café com leite, fim do voto de cabresto e a defesa do ensino público e gratuito. Nos confrontos, os revoltosos tiveram que recuar em formação de coluna, em direção ao interior do estado e depois para o sul do país, onde se encontraram com a coluna vindo do Rio Grande do Sul, sob o comando do capitão Luiz Carlos Prestes. Liderada por Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes, a coluna por eles formada percorreu cerca de 25 mil quilômetros através de 2 estados brasileiros, pregando a luta contra o governo e o combate às oligarquias. Foi a maior ação guerrilheira de nossa história. A coluna manteve-se invicta nos combates travados, porém, o desgaste das viagens e a redução de efetivos a apenas 600 homens fez com que eles recuassem e buscassem refúgio na Bolívia em 1927. Era o fim da lendária coluna Prestes. Revolução de 1930. Foi um movimento armado de inspiração tenentista que pôs fim à República Velha. Seu líder foi o político gaúcho Getúlio Vargas. Entre as causas da Revolução, podemos citar a crise de 1929, que reduziu a exportação de café, principal produto comercializado pelas oligarquias brasileiras. Provocou desemprego e insatisfação popular entre operários, comerciantes e industriais. Outra causa foi o rompimento da política café com leite. Pelo revezamento da política, o presidente paulista Washington Luiz deveria indicar um mineiro para sucedê-lo, mas ele indicou o governante de São Paulo, Júlio Prestes. Então, as oligarquias de Minas Gerais aliaram-se às oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba e formaram a Aliança Liberal. O nome indicado para concorrer à presidência foi Getúlio Vargas. A Aliança Liberal defendia o voto secreto, atendimento às reivindicações de operários, a anistia aos militares que participaram dos movimentos tenentistas. As eleições foram realizadas em março de 1930. A vitória coube a Júlio Prestes. A oposição alegou fraude. Em 26 de julho, o assassinato do candidato a vice-presidente na chapa da Aliança Liberal, João Pessoa, por motivos pessoais, levou a um clima de instabilidade política. A oposição usou o fato para mobilizar forças sociais contra o presidente Washington Luiz. Em 3 de outubro de 1930, começa o movimento armado.
Tropas rebeldes se mobilizaram em diferentes partes do país contra Washington Luiz. Getúlio Vargas partiu do Rio Grande do Sul em direção à capital do país, Rio de Janeiro, disposto a tomar o poder. Do norte partiram tropas lideradas por Juarez Távora. Em 24 de outubro, Washington Luiz foi deposto por uma junta militar que assume um governo provisório. Em 3 de novembro de 1930, o poder é transmitido para Getúlio Vargas. É o início de uma nova era em nossa história, a Era Vargas.